Bom dia, irmãos. Aqui em Porto Alegre, a situação continua caótica. O povo está todo recolhido dentro de casa. São poucas as pessoas que andam na rua. Agora são 9h30 da manhã de segunda-feira, dia 23 de março de 2020. Irmãos, nunca se ouviu tanto falar em Deus, nunca se ouviu tanto falar em igrejas abertas, igrejas fechadas no mundo. Até hoje eu não tinha ainda vivido uma situação como essa que nós estamos vivendo hoje. O mundo não tinha vivido ainda uma situação como essa que estamos vivendo hoje. O mundo está assustado, o mundo está temeroso. Nunca se ouviu falar tanto também, irmãos, na vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Agora com essa crise, com esse pavor no mundo, esse dia está cada vez mais perto. Cada vez mais perto, como eu tenho alertado já em diversos vídeos anteriores, que a vinda de Jesus estava próxima. Antes mesmo de surgir essa notícia desse vírus, a gente já estava alertando. Não apenas eu, mas todos aqueles que divulgam a palavra, que pregam o Evangelho, já estavam falando que a vinda de Jesus está cada vez mais próxima. O mundo está clamando ao Senhor. Aqui em Porto Alegre e no Brasil e no mundo inteiro está havendo esse clamor, pedindo para que Deus tenha misericórdia, para que Deus tenha piedade do povo. No Brasil, a situação já está bastante grave. Na Itália nem se fala como está na Itália. Em outros países onde foram alcançados, onde foram disseminados esse vírus, também o povo está assustado. Imaginem, irmãos, se todo esse povo que está falando tanto em Deus, que esse povo que está pedindo tanto que as igrejas sejam abertas, antes dessa crise toda, a gente ia nas igrejas, em todos os cultos das igrejas, e as igrejas estavam vazias, praticamente vazias. Na minha comunidade mesmo, na igreja onde eu congrego, nos cultos de sexta-feira e nos cultos de domingo, sem falar nos cultos de quarta-feira à tarde, a igreja estava deserta, com muito poucas pessoas na igreja. Nunca se ouviu falar tanto em Deus, nunca se lembraram tanto de Deus como estão se lembrando agora. E isto vai passar, irmãos. Essa crise vai passar. Muito em breve vai passar essa crise. As igrejas voltarão a abrir. As igrejas voltarão a estar com a porta aberta para receber o povo de Deus. E que quando isso acontecer, irmãos, as igrejas estejam lotadas. As igrejas estejam cheias de pessoas, de gente, de almas, procurando a presença de Deus, procurando se aproximar cada vez mais de Deus, porque na palavra de Deus diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Nós andávamos muito afastados de Deus, irmãos. Então que esta crise, que este susto sirva para despertar o povo de Deus, para que ele volte à igreja, para que ele volte a buscar a presença de Deus, para que ele volte a se humilhar na presença de Deus, para que ele volte a reconhecer de todo o coração que só Ele, só Deus tem todo o poder, que só Ele é Deus, não importam as circunstâncias, só Ele é Deus. Então, irmãos, estou gravando esse vídeo nesta manhã de segunda-feira,
para deixar mais um recado para todos nós, para todos vocês. Lembrem-se de Deus, busquem a Deus, temam o seu nome, invoquem o seu nome, porque Ele está cuidando de todos nós. Ele permitiu que este susto acontecesse no mundo para despertar a todos, para que todos se lembrem, para que todos reconheçam, para que todos dobrem o seu joelho na sua presença, que se humilhem diante dele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso ele diz na sua palavra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não importam as circunstâncias, ele sempre será Deus. Se alguém adoecer, ele será Deus. Se as portas se abrirem ou se fecharem, ele continuará sendo Deus. Se tudo der certo, ele continuará sendo Deus. Se tudo der errado, ele continuará sendo Deus. Não importa o que eu faça, não importa o que eu pense, não importa o que o povo faça, não importa o que o mundo faça, ele continuará sendo Deus. E ele está acima de todas as coisas. Esse vírus é um vírus. Ele é tão pequeno, ele é tão ínfimo que um microscópio comum não consegue enxergar. Precisa de um microscópio especial, poderosíssimo para poder se enxergar esse vírus. Mas olha o mal que ele está causando, olha o mal que ele já causou. Mas Deus é maior do que tudo. Ele é muito maior do que esse vírus. Ele é muito maior do que qualquer outra situação. Ele pode controlar qualquer situação. Ele abriu o Mar Vermelho para o povo judeu passar em seco para o outro lado. Ele abriu o Rio Jordão para que Josué pudesse atravessar o rio e tomar posse da terra prometida. Ele fez muitas maravilhas, irmãos, que se fossem contadas na Bíblia todas as maravilhas que Deus fez, não haveria papel, nem livro suficiente, nem espaço suficiente no mundo para se guardar todos os livros que teriam que ser escritos. Então ele está acima de toda e qualquer situação. Então, irmãos, eu quero alertar vocês. Eu quero alertar, façam esse vídeo e todas as mensagens do Evangelho circular o máximo possível, compartilhem, visualizem e não se calem. Não se calem, assim como os profetas de Deus, como aqueles que estão pregando a palavra de Deus, não estão se calando. Estão falando, estão orientando, estão ensinando, porque Deus mandou que a gente orientasse, que a gente falasse, que a gente pregasse o Evangelho, que a gente pregasse que só Ele é Deus, que só Ele está sobre todas as coisas. Então, irmãos, este é mais um sinal. Esse é um sinal apocalíptico. É sinal de que a grande tribulação já está se avizinhando, já está chegando. Imaginem se este susto que aconteceu no mundo já está causando esse pavor todo entre a população. Imaginem o que acontecerá no mundo durante a grande tribulação, que vai ser muito pior. E durante a grande tribulação, depois que a igreja de Jesus for arrebatada para o céu, for retirada deste mundo, muitas desgraças acontecerão, mas desgraças inimagináveis acontecerão no mundo quando a presença do Espírito Santo não estiver mais neste mundo. Porque junto com a igreja, junto com o arrebatamento, o Espírito Santo vai se retirar. E quem aqui ficar, irmãos, quem aqui ficar, quem não for arrebatado, vai passar por todos os sofrimentos e todas as tragédias e desgraças que acontecerão neste mundo. Então estejamos alertas, estejamos divulgando, estejamos promulgando, promovendo a palavra, dando esse aviso. Peguem as suas trombetas, toquem as trombetas, anunciando para o povo, anunciando para o mundo que esse dia está chegando, que esse dia está muito próximo. E Deus
vai cumprir a sua palavra. Ele é fiel e verdadeiro, e ele vai cumprir tudo o que ele prometeu, ele vai fazer. Se ele prometeu nos salvar, se a gente buscar o seu nome, se a gente buscar a sua face, se a gente se humilhar diante dele, se a gente aceitar ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ele vai nos salvar. Mas aqueles que não atenderem a esta ordem, a esta condição, ficarão aqui na terra e sofrerão com as consequências do que vai acontecer durante a grande tribulação. Não estou falando isso para assustar ninguém. Estou falando isso para alertar, para despertar, para que todos dobrem o seu joelho, que todos se humilhem na presença de Deus e aceitem de uma vez, aceitem mais rapidamente possível a Jesus como seu único e suficiente Salvador, confessando perante todos, se batizando e obedecendo às ordens de Deus, aos estatutos de Deus, às leis estabelecidas por Deus. Irmãos, é sério, é muito sério. Isto foi só um aviso. Foi só o princípio das dores. Depois desta dor, esta dor vai passar, porque ainda não é o fim. O fim será quando acontecer a grande tribulação, quando o anticristo, aquele que é inimigo de Deus, tomar o poder no mundo para governar o mundo. Aí sim que o mundo vai poder sentir que Deus está falando a verdade o tempo todo. Deus está alertando desde os tempos mais remotos. Deus está nos avisando e Ele avisa sempre antes. Ele nunca oferece uma situação que já não tenha sido avisado através da sua palavra, através dos seus profetas, através dos seus pregadores, dos seus santos homens utilizados por Ele ao longo de toda a história da humanidade. É isso, irmãos. Alerta geral. Alerta geral. Enquanto isso, irmãos, enquanto a ira de Deus não passa, continuem fazendo aquilo que as autoridades constituídas e as autoridades da área médica estão recomendando que se faça. Fique o máximo de tempo possível em casa. Não saiam, não contaminem, não sejam contaminados, para não trazer para dentro de casa, das suas famílias, dos seus familiares, esse maldito vírus. Continuem obedecendo às autoridades e continuem buscando a Deus. Todos os dias, à meia-noite, vamos clamar pedindo pela misericórdia de Deus durante 21 dias. Já estamos no 3º dia, já vamos para o 4º dia de clamor. E Deus vai ouvir o clamor do povo, vai ouvir o clamor da população que está assustada, está tremendo, de medo. Estamos clamando agora por medo, mas que não seja apenas por medo, mas que seja por amor e por temor ao Senhor nosso Deus, que é todo-poderoso e é todo suficiente para nos livrar desse mal. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Não se assustem, não temam, apenas creiam e busquem a presença de Deus. E Deus virá em nosso socorro muito em breve mesmo, isso vai passar. Em nome de Jesus. Então que sejam todos abençoados, que todos recebam a paz de Deus nos seus corações, não se apavorem, não se assustem. Isso vai passar, em nome de Jesus. Um abraço a todos e que Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.